Olá, sexto ano, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e tenho o privilégio de estar neste momento para transmitir essa aula para vocês, nunca sozinha, não é? E eu tenho a nossa intérprete Raquel, que é intérprete de Libras e Sinais, tornando a nossa aula muito mais acessível. E tenho também a professora Viviane Santos, que está ali a postos no chat. Fala aí, Vivi. Oi, professora Adriana, já estou aqui a postos, esperando todo mundo aqui mandar as suas mensagens no app. Então, se conecte no app para conversar com a gente enquanto a aula acontece, tá certo? Mande a sua opinião, seu comentário, sua dúvida também. Então, na nossa aula de hoje estaremos revisando, não é, as semelhanças do gênero, semelhanças e diferenças do gênero entrevista e debate. Temos falado muito sobre o gênero entrevista, não é mesmo? Pois é, a entrevista ela faz parte do nosso cotidiano e temos que estar, não é, conhecendo suas características, observando também as suas diferenças diante de outros gêneros e, de certa forma, entramos no gênero debate agora. E aí vocês viram na última aula uma entrevista da professora Camille Borba, professora de língua portuguesa da nossa escola para aulas digitais, com Rafa Matos. E eu falei um pouco com vocês no final, assim, vocês perceberam que no meio da entrevista, Camille, não é, de certa forma, colocou seu ponto de vista, Rafa Matos também. Então, vamos conhecer as semelhanças desses dois gêneros e as diferenças, para a gente poder identificar de forma, não é, mais clara quando estivermos diante deste conteúdo em nossa sala de aula, conversando com alguém. Então, esse aprendizado, ele acontece de forma escrita, mas também de forma oral. Então, é um gênero muito importante. O objetivo da nossa aula é revisar os gêneros orais, né? Tem aí o gênero, não está no plural, mas é no plural, tá, pessoal? Entrevista e debate, porque são dois, não é mesmo? Então, ao estudar os gêneros textuais, entrevista e debate, vamos observar as diferenças e semelhanças existentes entre eles. As características, não é? Propósito comunicativo. Qual é o propósito desses gêneros? Então, entrevista é saber mais informações acerca do que pensa uma pessoa ou um grupo de pessoas sobre determinada temática. Já o debate é apresentar e contrapor ideia de pessoas com pontos de vistas diferentes. Então, vocês percebem que a entrevista geralmente é feita com alguém para saber mais sobre aquele tema específico, aquela temática. Já o gênero debate é onde duas pessoas colocam o seu ponto de vista, que muitas vezes é concordando, mas na maioria das vezes também é uma oportunidade, não é, de contrapor, de não concordar. E colocar o seu ponto de vista, como é que essa pessoa vê determinado tema, determinada situação. Então, vocês percebem que estes dois gêneros que orais, eles têm um peso muito grande de aprendizado. Então, vamos aprender sobre ele. Então, o público-alvo da entrevista e do debate, não é? Da entrevista são todas as pessoas que se interessam pelo assunto. Já o debate são todas as pessoas que se interessam também pelo assunto, seja para contrapor, não é? Ou concordar, não é? Com determinado conteúdo. O meio de circulação da entrevista e do debate, não é? Geralmente são jornais impressos, não é? Revistas, TV, rádio, livros, não é? E também nós temos debates, mesa redonda, acontece também na escola, em roda de amigos, não é? Nós podemos fazer debate e fazer entrevista com determinadas pessoas, mas esses são os meios de circulação que sempre estamos tendo contato com esse gênero.
tanto na entrevista quanto no debate, qual a modalidade que predomina? A modalidade da língua, não é? Predomina a produção na linguagem oral, mas pode ser transformada em linguagem escrita, a depender do meio de circulação. Se é numa revista, você pode ter lá, não é, a entrevista. Se é no jornal impresso também, mas no rádio, na TV, geralmente hoje podcast, não é? Vocês podem assistir a uma entrevista, a um debate também sobre determinado tema. E aí nós temos várias opções de assistir uma entrevista e debate nos dias de hoje. Modalidade textual, a argumentação. Então, se argumenta, não é, concordando ou discordando. Então, vamos aprender sobre argumentação. Então, vamos revisar os elementos constituintes da argumentação, pois é muito importante conhecer. É sexto ano. Sexto ano precisa aprender, está na hora de aprender mesmo, sobre tudo. Não é? Então, vamos aprender juntos? Então, elementos constituintes do esquema argumentativo são a tese, o argumento, o tema e o ponto de vista. Para início de conversa sobre argumentação, você sabe para que usamos a linguagem? Vamos ver? A linguagem não é apenas um instrumento utilizado para nomear coisas e situações. Ao contrário, no nosso dia a dia, usamos a linguagem com os outros fins ou intenções. Um deles é com a finalidade de construir teses, elaborar ideias, assumir ponto de vista, enfim, argumentar. Você sabe o que é argumentar? E aí? Argumentar é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Assim, dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou o convencimento. Ou você persuade a pessoa a entender, não é? A aceitar, concordar com você, ou convence, não é? De uma forma ou de outra, isso acontece, não é? Através da argumentação. Então, observe como se formam os elementos do esquema argumentativo. Então, vamos começar pelo tema. Para argumentar sobre algo, temos que ter um tema, não é? Uma temática. Então, depois da temática, vem a tese. Depois da tese, o ponto de vista, não é? Dessa pessoa que está colocando essa temática. E, em seguida, o argumento, não é? Então, são esses elementos que constituem a argumentação. Então, o pensamento só se manifesta através da linguagem, inclusive a não verbal, como os gestos, as cores, as imagens, e a linguagem só se manifesta pelo pensamento. Pode-se afirmar que a linguagem é o próprio pensamento em ação, ou ainda, o pensamento só se materializa na linguagem. Então, aqui nós temos este teórico afirmando tudo isso. Então, vocês sabem a origem da palavra argumento? E aí, já ouviram falar sobre a origem da palavra argumento? Argumento, não é? A palavra argumento tem origem curiosa, vem do latim argumentum. Vocês percebem como em latim ela é escrita? Ela muda um pouco, que tem um tema, não é? Argo, cujo sentido primeiro é fazer, brilhar, iluminar. O argumento pode iluminar realmente ideias, não é? Fazer brilhar, não é? As ideias, os pontos de vista. A mesma raiz de argênteo, argúcia, arguto. Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, faz-se pergunta por quê?
Exemplo, não é? O autor é contra a pena de morte. Tese. Por quê? Argumento. A pessoa começa a falar porque esse autor é contra a pena de morte. Então, assim, podemos dizer que o argumento é a justificativa da tese. Tipos de argumentos. Então, vamos ver aqui, eu trouxe alguns tipos de argumentos para vocês. O argumento de autoridade. Quem é autoridade? Todo aquele que conhece sobre determinado conteúdo. É aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área. É um modo de trazer para o texto o peso e a credibilidade da autoridade citada. Por exemplo, conforme afirma Bertrand Russell, eu vou chamar de Russell. Melhor, né, professora Viviane? Bertrand Russell. Isso, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela. Olha que forte. Interessante, mas quem é esse Russell aí? Que você falou, professora. Vocês podem estar aí perguntando. Professora, quem é esse cara? Esse cara é um matemático, filósofo, ensaísta. Cara é um teórico assim, poderoso em conhecimento. Então, quando ele chega a essa conclusão, não é? Que não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela, a fama, não é? O auge, o poder em si. Então é interessante pensar sobre isso, né? Se ele chegou a essa conclusão, ele, como matemático, filósofo, ele está apoiado nas suas teorias que definem isso. Então essa é a opinião de Russell. Argumento de consenso, não é? Alguns enunciados não exigem a demonstração de um especialista para que se aprove o conteúdo argumentado. Nesse caso, não precisamos citar uma fonte de confiança. Por exemplo, o investimento na educação é indispensável para o desenvolvimento econômico do país. Repare que essa informação não precisa de embasamento teórico, pois é um consenso global. Então, nós percebemos aqui que o investimento na educação é algo que é indispensável. Isso é um consenso global. Todos nós sabemos disso, que um país onde se investe em educação, com certeza ele vai crescer. Mas se não investe na educação do povo, não há crescimento. Então, é isso aí. Então, é um consenso global. Não precisa de teóricos, não é, matemáticos, filósofos, sociólogos para afirmar isso. Isso todo mundo já sabe. Vamos embora. A comprovação pela experiência ou observação. Esse tipo de argumentação é fundamentada na documentação com dados que comprovam ou confirmam a sua veracidade. Por exemplo, o acaso pode dar origem a grandes descobertas científicas. Alexander Fleming, acho que é isso, gente, que cultivava bactérias, por acaso percebeu que os fungos surgidos no frasco matavam as bactérias que ali estavam. Da pesquisa com esses fungos, ele chegou à penicilina. Vejam só, ele estava ali fazendo suas experiências, né, seus experimentos como cientista. E, do acaso, ele descobre, não é, um poderoso antibiótico, não é, que mata as bactérias. Então, a importância da pesquisa, não é, dos pesquisadores, dos teóricos, isso é muito grandioso e precioso para a gente, não é? A fundamentação lógica. A argumentação, nesse caso, se baseia em operações de raciocínio lógico, tais como as implicações de causa e efeito, consequência e causa, e etc. Por exemplo, ao se admitir que a vida humana é o bem mais precioso do homem, não se pode aceitar a pena de morte, uma vez que existe sempre a possibilidade de um erro jurídico que, no caso, seria irreparável. Então, você percebe aqui, não é, uma fundamentação lógica. Note que a ideia que o leitor tentou passar era:
não se pode aceitar a pena de morte. Para isso, foi mencionado o caso de falha humana na sentença, o que permitiu que se chegasse a tal conclusão. Até porque não podemos, não é, matar qualquer um por qualquer coisa. Tem que, né, realmente, tem que ser o último caso. Então, na justiça também é assim, né? Condenação de uma pessoa tem que ter realmente, não é? Todo esse cuidado. Então, isso aí esse argumento tem uma fundamentação lógica. Qualquer um desses tipos de argumentos citados é válido na construção de um texto argumentativo. Relação entre tese e argumento. De modo geral, a relação entre tese e argumento pode ser compreendida de duas maneiras principais, não é? Argumento, portanto, tese, ou tese porque argumento. Então, vocês percebem que a tese e o argumento estão aí bem ligados. O governo gasta todos os anos milhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. Os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Além disso, ainda e também relação de adição, quando se enumeram argumentos a favor de sua tese, as empresas têm grandes prejuízos por causa do afastamento de trabalhadores devido aos males causados pelo fumo. Portanto, não é? Aí nós vemos aí uma conjunção aí de conclusão, não é? Então, nós temos aqui, logo, por seguinte, por isso, então, não é? Ideias conclusivas, conectivos conclusivos. Observe a relação semântica de conclusão, típica de um silogismo. É mister que seja proibida quaisquer propaganda de cigarro em todos os meios de comunicação. Então, vocês percebem aqui que é colocada uma problemática, não é? E é também apresentado aqui essa ideia, não é? Nós vemos a tese e o argumento, não é? Eles se interagindo entre si, não é? E defendendo algo, não é? É como se amarrando as ideias e trazendo também ao mesmo tempo essa comprovação, né? A tese ela traz para a gente essa comprovação, né? De algo que é existente, um problema existente. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro. Por quê? Uma vez que já dado, não é? Que, pois, relação aí de causa, não é? Ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. E, muito embora, não é? Vocês percebem, ainda que, não obstante, mesmo que, relação de oposição, não é? Usa-se as concessivas para refutar o argumento oposto. Os ganhos com os impostos sejam vultuosos, nem de longe se compensa o dinheiro gasto com essas doenças. Então, nós vemos aí a relação de causalidade, não é? De oposição, que está tudo permeando este argumento. O tema, não é? É o assunto abordado no texto, a ideia a ser defendida. Dependendo da proposta, podemos escolher diversos temas e títulos para o texto. Muitos estudantes, porém, confundem o título com o tema. Mas veja só, o título é uma vaga referência ao assunto abordado, normalmente colocado no início do texto. Exemplificando o tema. Suponha que a proposta para dissertar seja a família. O título poderia ser As influências das redes sociais. Ponto de vista. É a ideia que o produtor do texto defende. Só existe argumentação porque há uma possibilidade de discordância. Assim, há alguém para ser convencido, justificando o trabalho de uma argumentação para defender de modo convincente um determinado ponto de vista. Não há
parcialidade na dissertação argumentativa. Assim, o produtor do texto que não se posiciona, que fica em cima do muro, seja por insegurança ou por medo de desagradar a banca corretora ou mesmo seu professor, comete grave erros, né? Interessante. Por quê? Nós temos que colocar, né, ter esse embasamento e colocar o nosso ponto de vista com sabedoria, né, conhecimento sobre o conteúdo, mas colocar o ponto de vista. A nossa aula, né, voou. Agora é com vocês. Produza um texto argumentativo aí, não é? E não tenha medo de colocar o seu ponto de vista. Coloque com o conhecimento que você sabe. Mas você precisa começar a produzir textos. Então, vamos começar? Então, é isso. Professora Vivi, foi embora a nossa aula. Foi embora, professora Adriana. É muito importante aí o conteúdo abordado. É muito importante a gente saber argumentar e argumentar bem, né? Para que quando a gente for contrapor os argumentos, nosso argumento não caia com tanta facilidade, né? Foi massa ficar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Então, pessoal, escrever, ler, nem sempre é acolhido com carinho, não é? No nosso coração, né? Sexto ano, estou falando com conhecimento, mas acolham com carinho a escrita, a leitura, leia aí toda essa aula aí, os pontos de vista, não é? Os argumentos, se baseiem, leiam sobre outras coisas, até sobre games, e defendam aí, façam uma produção textual, coloque seu ponto de vista, não tenha medo do seu professor, da sua professora, ele está lá, eu estou aqui, a professora Vivi, todos juntos para lhe ajudar. Pois é, fala aí com seu pai, com a sua mãe, para tomar a vacina, porque a 4ª dose para 40 a mais já foi liberada, vou tomar a minha, tá? Billy já tomou a dele. Então, vamos juntos nos vacinar aí, 40 a mais, pai, mãe, tio, tia. Vamos todo mundo tomar a 4ª dose. 40 a mais aí, ó, em ação. Obrigado, Raquel. Obrigado, Viviane, Billy, Dalila, Cleiton. Um beijo no coração de todos vocês, queridos. Até mais.